Por que você parou? Sabe por que muitos estão parando no meio do caminho? Nós vamos falar isso hoje. Há pessoas que falam, mas bispo, eu não parei, eu estou aqui hoje. Mas você pode ter estado aqui hoje e ter parado. E a tua vida espiritual está estacionada. Então hoje nós vamos falar o porquê que muitas pessoas param. E você que já está nos assistindo aí, compartilha muito esse vídeo, para que chegue muitas pessoas agora que talvez estão até paradas e que precisam dessa palavra como um combustível para continuar e para se levantar novamente. Amém, gente? Então abre a sua Bíblia, nós vamos começar João 1, versículo 32. Eu quero que os irmãos me ajudem no telão rápido, por favor, para nós não perdermos tempo. Se você não conseguir acompanhar, anota esses versículos que são um endereço. O que é um versículo bíblico, bispo? Um endereço para você ir aonde o Senhor quer te mostrar, quer falar com você. Amém? Então anota esses endereços que eu vou dar para você ir amanhã e terça-feira, quarta-feira, para que o Senhor se revele a você de uma maneira bem clara. Amém? Em nome de Jesus. João 1, 32, 33. Diz assim, ó. E João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descendo do céu como uma pomba e permaneceu sobre... Repete comigo, desceu e permaneceu. Versículo 33. Eu não conhecia, disse João, aquele, entretanto, que me enviou, ou seja, o próprio Deus, a batizar com a água, me disse: aquele que sobre quem vires descer e permanecer. Descer e o quê? Permanecer. O Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Meu Deus do céu. Gente, preste atenção, duas coisas, duas características do escolhido. Porque Jesus, como escolhido, Deus falou a João que o escolhido seria aquele em que o Espírito viria do céu e permaneceria nele. Diga glória a Deus. E esse era aquele que iria batizar com o Espírito Santo. O que é que impede hoje as pessoas, e o que é que tem levado as pessoas a desanimarem, a desistirem? Pega aí no teu espírito. O que Deus tem para você não vem da terra, vem da onde? Do céu. Veja que ele desce, ele vem do céu. E agora a segunda coisa que Deus quer nos mostrar, ele permanece em nós. Fala para o irmão que está do teu lado, precisa permanecer em você o Espírito Santo. O que isso significa, bispo? Que você pode perder a presença do Espírito Santo. Que há muitos que o Espírito Santo não está mais dentro. Está onde? Fora. O Espírito Santo não é para andar no seu bolso, como um remédio que quando você precisa, você o busca. Ele precisa permanecer em você. Glória a Deus. Se nós não tivermos entendimento disso, por isso que a Bíblia vai nos mostrar, vai nos direcionar, que quando ele diz assim, sobre a presença do Espírito Santo, ele vai falar que Deus ele está à porta, batendo. Mas se ouvires e abrires a porta, é o quê? Entrarei. O que isso significa? Significa que há muitos que o Espírito Santo está indo até ela, batendo na porta e não está entrando. E por que ela não entra? E por que ele não entra? Porque ela não ouve e porque ela não abre. Talvez porque está ocupada com outras coisas. Talvez porque as suas atitudes e as suas preocupações têm sido apenas com as coisas desta vida. Por isso que em Colossenses você vai ver que nós precisamos buscar as coisas do alto e não as coisas terrenas, porque são passageiras. Então quando eu recebo a presença do Espírito Santo em minha vida, quando eu abro essa porta e ele entra, então a modificação começa de dentro para fora. Eu passo a ter vida. O Espírito Santo é o quê? Vida. Do seu interior fluirão o quê? Rios de águas vivas. Por que você vê pessoas querendo parar?
Porque Deus quer injetar a vida dele em você e você não deixa. A porta sempre está como? Fechada. Fala para o irmão, abre essa porta pelo amor de Deus hoje, meu irmão. Escancara essa porta. Ou quando a pessoa vai abrir a porta, ela abre só o olhinho, ela abre assim. Olho mágico, né? É um olho mágico, né? Ela bota só o olho lá. Não, meu irmão, você tem que abrir. Ele quer entrar. Glória a Deus. Então veja que a primeira coisa, desce, a segunda coisa, permanece. Ou seja, o que é permanecer? Continuar com o que desceu do céu. Ou seja, eu preciso continuar com aquilo que veio da onde? Do céu. Isso precisa permanecer dentro de mim. Quem está pegando aqui? Está dando para entender sim ou não? Quando você vê uma pessoa fraca, um crente, que muitas das vezes tem anos de igreja, você olha para ele e você não vê vida. Você olha para a pessoa e fala, cara, já está morrendo. Os olhos da pessoa. Os olhos são as janelas da alma. Você olha para o olho da pessoa, você vê a alma dela, desespero, gritando. O que está faltando nela? Vida do Espírito. Está faltando a entrada do Espírito. E nós vamos entender isso melhor. Vamos continuar aqui, João capítulo 1. João 1, 11, 12 e 13. Olha lá. João capítulo 1, versículo 11, 12 e 13. Eu não conhecia. Cadê? Não. Vai lá, filho, rapidinho, vou embora. Eu vou estar lendo só daí também. Vocês pararem, eu paro também. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o... Você já pensou? Ele veio para os seus, mas os seus não o quê? Porque não reconheceram ele. Porque mantiveram a porta como? Versículo 12, rapidinho, vai lá. Mas a todos quantos o receberam, olha que lindo, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Diga glória a Deus, amém? Olha só, gente. Veja que quando eu recebo, veja que quando eu abro a porta, então eu me torno o quê? Filho. Ou seja, e quando eu me torno filho, eu me torno herdeiro das suas promessas. Versículo seguinte, vamos lá, 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da onde? Ou seja, não nasceu por nascer. Quando eu o recebo, eu passo a ter um propósito de vida. Eu passo a ter um dono. Eu passo a ter um governo, amém? Que me governa. Eu não sou mais dono do meu nariz. E ele vai dizer, nem da vontade do homem, mas de quem? Mas de Deus. Ou seja, então eu passo, entenda bem, quando ele fala sobre esse nascer do sangue, ele está dizendo que eu não nasci mais do João, da Maria, da Antônia, dos meus pais, que foi o João Batista e a minha mãe Marileia Gomes Matos. Eu não nasci deles apenas. Agora, quando eu recebo, eu passo a nascer do Senhor. Só que você não entende, a Bíblia fala que o nascido de Deus vence o mundo. O que isso significa? Se eu não nascer de Deus, eu não vou vencer o mundo. Eu não vou vencer as tentações. Eu não vou conseguir ir muito além. Eu vou ficar pelo caminho. Eu preciso passar por esse processo de novo nascimento. Enquanto eu não nascer de Deus, eu não trago a imagem de Deus ao mundo. Quem pegou aqui? Enquanto eu não nascer de Deus, eu não trago a imagem de Deus ao mundo. Porque o que ele espera de mim, de você, que quando eu abro a porta ele entra, então eu passo a ser sal da terra, eu passo a ser luz para o mundo. Eu passo a ser um exemplo. Glória a Deus. Vamos entender isso. Olha que bacana. Gálatas, capítulo 5. A vida que habitar entrar em você. Glória a Deus, igreja. Gálatas 5, 22, 23, 24 e 25. Rapidinho, vamos lá. Entretanto, o fruto do Espírito. Qual que é o fruto do Espírito? Qual?
Qual, gente? Ô bispo, quando o Espírito entrar, eu preciso passar pelo processo de ser nova criatura. Eu abro a porta, ele entra, eu me torno nova criatura, o Espírito Santo passa a acessar, porque eu passo a permanecer. Vem do céu e permanece em mim. E o que é que vai permanecer em mim? Por meio do Espírito e por meio do novo nascimento. Amor. Você se torna uma pessoa o quê? Amorosa. Você passa a amar a Deus como você nunca amou antes. Você passa a amar teu próximo. Você passa a ter um amor, algo que você antes não tinha. Você passa a ter. Aí vamos lá, vamos continuar. Alegria. O que você passa a ter? Essa alegria é por um tempo? Ela é permanente. Por isso que quando há um novo nascimento, muda-se. Você passa a ser nova criatura mesmo. Tem pessoas que me olham e me conheceram antes de me converter, que falam, cara, você é outro cara hoje. É totalmente diferente do que você era. Aquele neto morreu. Surgiu uma nova criatura. E cada dia nós estamos mais e mais sendo modificados. O bispo, interessante que a alegria não depende das circunstâncias que estão à nossa volta. É isso mesmo, pastor. Porque a alegria, ela permanece dentro de nós. Então, eu não dependo de estar bem financeiramente ou na minha vida profissional ou qualquer área da minha vida, porque a alegria que é o fruto está dentro de mim. Glória a Deus. Ele permanece dentro de mim. Ou seja, você vê que eu estava conversando até sexta-feira agora e a gente percebe que tem muitos irmãos desanimando. A gente liga para o irmão, às vezes não saiu da igreja, mas tem um mês que não veio. E o pior é que você liga para o sujeito e fala, está tudo bem? Ô, está tudo bem. Está bem nada, rapaz, fala logo o que está acontecendo. Ah, sabe o que é? Estou desanimado. E a Bíblia, por que você está desanimado? Ah, é muita luta. O Senhor disse, no mundo tereis o quê, gente? Mas tende o quê? Eu preciso desse bom ânimo. Esse bom ânimo vem por meio disso aqui, ó. Você tem alegria, independente, como o pastor falou, das circunstâncias. Você tem paz, independente das circunstâncias. Você tem o quê? Paciência, independente das circunstâncias. Você se torna uma pessoa benigna. Uma pessoa onde você passa a ver coisas. Você vê e olha, e você não vê apenas, você não olha as coisas negativas, você vê as coisas positivas. Você olha para uma pessoa, você não vê o mal nela, você vê o bem nela. Porque todo mundo tem um mal e tem um bem. Mas você consegue enxergar o que é bom, não o que é ruim dela. Você consegue enxergar o Cristo que está morando ali dentro, mas que está amortecido e que precisa vir para fora. Quem está entendendo isso? Está dando para entender isso, sim ou não? Você não olha apenas o pecado, você não olha como Jesus viu aquela mulher ali que estava para ser morta, apedrejada. Jesus olhou e falou, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Senhor, filha, não vai, não peques mais. E aquela mulher que era impura, se tornou uma mulher pura, cheia da presença do Espírito Santo. Por quê? Porque aquela mulher, ela se voltou para o Senhor. Ela abriu o coração e permitiu que o Espírito entrasse. Que a palavra entrasse, que a vida de Deus entrasse, que ela se tornasse e fosse modificada em uma nova mulher. Uma mulher que era casa de demônios, agora se torna templo do Espírito Santo. Então, olha que coisa interessante. Qual outra característica, ou virtude, melhor assim, de uma pessoa que quando ela recebe, olha lá, o fruto do Espírito. Bondade, fidelidade. Ela é o quê? Fiel. Ela é fiel ao marido, ela é fiel à esposa, ela é fiel à igreja, ela é fiel no dízimo, ela é fiel ao patrão. Ô bicho, até o patrão, mas o cara é demoniado, e daí? Ah, mas meu patrão é ruim. Você tem que ser fiel a ele. Você tem que ser fiel a ele. Glória a Deus, igreja. Bispo, eu achei que eu tinha que ser fiel só a Deus. Não, meu irmão, eu posso abrir a Bíblia e mostrar aqui um monte de coisa para vocês. Eu não estou aqui para falar isso, mas seja fiel ao lugar que você está. Quem está entendendo isso, gente? Está dando para entender isso, sim ou não? Bispo, isso tem a ver com o reino, né? Porque ele fala assim, o reino de Deus não vem pela aparência humana, mas é paz, justiça e alegria no Espírito, né? Porque realmente não é, a gente consegue enxergar o Cristo dentro da pessoa. Não é, como ele fala aqui,
alegria, independente da circunstância, como o bispo está falando, vai ter amor, vai amar a pessoa, ainda que ela seja uma pessoa que não se deve amar, vamos se dizer. Mas realmente não é pelo que a pessoa mereça, é pelo que você está entendendo que você carrega aí dentro. Amém. Que é o Cristo. Verdade. Não é ajudar pelo que mereça. João fala, tem 2 túnicas, dê um ao que não tem. Não é pelo que ele mereça. É pelo que você agora está entendendo que você carrega dentro de você. Glória a Deus. É que ele fala o fruto. Então, quando a gente vê uma árvore, o fruto a gente vê de longe. Então, se eu tenho o fruto que é o amor, as pessoas veem isso em mim. Se eu tenho o fruto que é a paciência, as pessoas têm que ver isso em mim. Se eu tenho o fruto que é a bondade, a fidelidade, a paz, a alegria, então eu demonstro isso, porque o fruto é visível, não Amém. tem como não ver. E o fruto serve para quê? Para quê, gente? Para quê? Comer? É para alimentar. O que isso significa? Que quando você se torna uma árvore frutífera, você alimenta muita gente que está perto de você. Muita gente que queria se matar, e agora ela se aproxima de você, ela fala, eu quero viver. Ou seja, gente que não tinha motivo de viver, que não tinha propósito de viver, ela come do teu testemunho, da tua vida com Deus, e ela se fortalece. Quem entende isso? Você entende isso, sim ou não? Amém. Fomos para o 23. Vamos até o 25, né? Vamos lá. Mansidão. Fala para o irmão, seja manso, viu, irmão? Tem gente que é meio arretado aí, né? Veja que esse é um fruto do Espírito, ser manso. Glória a Deus. Você consegue dominar a si mesmo, claro. Tem coisas que eu vejo quanto que Deus tem me mudado. Que eu era uma pessoa, meu irmão, eu era uma pessoa conhecida como diabo louro. Enquanto eu não tirar sangue da pessoa, não tinha paz. Um dia minha mãe me viu quase matando o menino, arrancando, quebrando a cara dele todo dia com o pé, pisando, com pedra, com pau. Era uma pessoa perturbada. E foi uma das coisas que Deus teve que trabalhar no meu coração, trabalhar dentro de mim, em tornar uma pessoa mansa. Às vezes a velha criatura quer surgir, você fala, está amarrado em nome de Jesus. Amarra, principalmente no trânsito, né? No trânsito você sabe quem é manso e quem não é. Ou não? É o teste. Não é? O cara te dá uma fechada. Vai com Deus, meu filho. Vai-te embora. Satanás. Filho de Belial. Ou seja, você fica revoltado às vezes e você não consegue demonstrar essa mansidão diante das situações. Isso vai te matando e vai matando as pessoas que estão próximas de você. Então veja que esse fruto, ele precisa, de fato, estar dentro de você. E é como uma mexerica, né? Dividido em vários gomos. Domínio próprio. Olha só. Domínio próprio. Nós um dia fizemos uma pregação só sobre domínio próprio. Não foi? Lembra? Quem lembra? Lembra nada? Quem lembra? Ou seja, falando só sobre domínio próprio, só sobre domínio próprio. Isso é tão forte, gente. Você fala assim, não vou na igreja hoje. Quando você tem um domínio próprio, você fala o quê? Está doendo a perna, eu vou assim mesmo. Não quer nem saber, perna. Você vai comigo. Mas eu não vou deixar de me alimentar hoje. Você tem o domínio próprio de dominar a língua, de dominar seus pensamentos, de dominar a raiva, de dominar, às vezes, a alma que está gritando e você fala, quieta, alma. Aquieta. Agora eu vou ouvir a voz do Espírito. Você consegue dominar. Quem está entendendo isso, gente? E ele diz, contra essas virtudes não há lei. Rapidinho, vai lá, 24. Os que pertencem a Cristo Jesus. Cara, isso aqui é forte. Os que pertencem a Cristo Jesus fizeram o quê? Lembra que ele diz, quem quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, o quê? E para que você vai pegar a sua cruz e seguir ele? Crucificar a carne. Com suas paixões e os seus desejos. 25. Se vivemos pelo Espírito, ou seja, não mais pela carne, andemos de igual modo sobre a direção de quem? Do Espírito. Aleluia, glória a Deus. Veja que todas essas virtudes que agora eu recebo pelo Espírito me tornam a imagem de Cristo aqui na terra. Glória a Deus, guarda isso.
Essas virtudes que eu recebo do Espírito agora vão me fazer parecer com Cristo. Entende isso ou não? Através da mansidão, da paz, da longanimidade, da benignidade, do domínio próprio, do amor, enfim. Tudo isso são características, são virtudes que passamos a trazer por meio do Espírito de vida que agora habita em nós. 1 João 2:6. Quem olhar para você, igreja, precisa ver Yeshua. Amém? E por que elas vão ver Yeshua? Porque você crucificou a sua carne. Passei pelo novo nascimento. Agora vivo sob a direção do Espírito. Aleluia. 1 João capítulo 2, versículo 6, ele vai falar assim, ó. Quem declara que permanece nele, também deve andar como ele andou. Diga glória a Deus. Olha só. Veja que coisa interessante, que palavra forte. Quem declara que permanece nele? Ah, bispo, eu sou de Deus. Ai, bispo, eu estou na fé. Ai, bispo, eu sou do Senhor, eu sou filho de Deus. Então, você vai andar como ele andou. A pergunta é, será se nós estamos andando como ele andou? Será se em casa as pessoas têm visto Cristo em você? Será no seu trabalho as pessoas têm visto que você está andando como ele andou? Ou será se você é apenas um religioso? Eu sou evangélico. Acho que até o diabo é evangélico, sabia, gente? Porque não é ser evangélico. Jesus não veio para trazer uma religião. Jesus não veio para fazer evangélico. Ele veio para trazer pessoas nascidas dele. Pessoas que passam por esse processo de novo nascimento. Ele não veio para ser evangélico, católico. Não veio para fazer isso. Ele veio para nos dar um novo nascimento, para nos direcionar ao vivo e reto caminho que é Ele. Quem entende isso? Então preste atenção nisso. Quem permanece nele, anda como Ele, ou seja, as virtudes, os frutos permanecem independente do que está acontecendo do lado de fora. Porque do lado de dentro, o reino, céu e terra, agora me governam. Diga glória a Deus. Sou guiado pelo Espírito. Lembra que Paulo falou, e a gente já falou trocentas vezes aqui, essa passagem. Desde quando começou o ministério. Essa palavra fica dentro de mim sempre, martelando. Paulo disse, já não sou eu, mas quem vivo, mas é Cristo vivendo em mim. É essa realidade aqui, gente. Essa realidade. Isso não pode ser uma coisa que apenas está no papel. Isso é algo que tem que se tornar o quê? Realidade. Porque senão a motivação que traz você para a igreja vai ser campanha. E nós não temos campanha. E por que tem gente que está 10 anos na igreja firme? Porque se tirar a campanha, ela deixa de ir na igreja. Agora, o que é que nos firma aqui? Não é campanha, é a palavra. O que é que nos firma aqui? O Espírito e a vida de Deus dentro de nós. A realidade do céu dentro de nós. Não uma mentira, não um engano. Não algo teórico, não algo fora, mas algo que está acontecendo dentro de cada um de nós. Eu preciso da vida de Deus, da vida do Espírito. E a verdade é que quanto mais eu entendo a verdade, quanto mais claro as coisas de Deus vão se tornando para mim, meu irmão, maiores são as lutas espirituais. Quanto mais perto do Senhor você se torna, mais o fogo aumenta. Para te tornar puro. Para você perder mais e mais de você. Quem está entendendo isso? Está dando para entender isso ou não? Vamos lá. Livro de João capítulo 15, versículo 4 e 5. Anota aí para você ler em casa. João, Evangelho 15, versículo 4 e 5. Permanecei em mim. E eu, o quê? Então veja a permanência. Lembra do começo da pregação? Duas características do escolhido, qual era? Que Deus falou para João: o Espírito
desceria e o Espírito que permaneceria. Olha que coisa forte. Infelizmente, gente, tem pessoas que receberam algo do céu, mas não permaneceu com as coisas do céu. Ou seja, ela perdeu as coisas do céu. Porque as coisas do céu já não passou mais a ser a sua prioridade. Quando é que eu perco aquilo que eu recebo do céu? Quando eu não dou mais valor àquilo que vem do céu. Tem gente que não dá valor às coisas de Deus, gente. Tem gente que não dá valor às coisas de Deus. Não dá. Tem gente que fica cega diante das coisas. Está aí um presidente que está aí, um ex-presidente, presidiário, que nunca, jamais imaginaria que um cara desse poderia estar agora lutando para poder ser presidente, e é perigoso ainda ganhar. E o povo está o quê? Sério. Como é que pode? Aí você fala, meu Deus. Aí estava lá Jesus e estava lá Barrabás, bandido. Eu não estou falando comparação de nada, estou falando de política agora não. Mas estou falando da cegueira das pessoas. Glória a Deus. Não estou comparando Jesus com ninguém, pelo amor de Deus. Mas estou falando da cegueira do povo. Jesus e Barrabás. As pessoas escolhem quem? Barrabás. Solta Barrabás e prende Jesus. A cegueira das pessoas. E por que hoje as pessoas estão tão cegas? Eu vou mostrar para você na Bíblia. Em relação às coisas do Senhor. Em relação às coisas do céu. Porque os seus olhos estão focados apenas nas coisas do quê? Da terra. As pessoas estão focadas apenas nos acontecimentos terrenos. Elas não olham para aquilo que é espírito. Entende isso, sim ou não, gente? Ou seja, acabam se vendendo. Se vendendo por um prato de quê? De lentilhas. Ou por uma picanha. Podia deixar de falar, né, gente? Mas... Pode? Eu lembrei agora, o senhor falando assim, das coisas do céu, né? O povo estava ali, Deus deu o maná para eles, que era completo, o alimento completo, e depois eles se encheram e eu acho que é a mesma coisa, né? No mesmo desprezaram, né? Ou seja, é verdade. Ou seja, tinha lá o maná, tudo completo, né? Todos o alimento era suficiente para manter eles no deserto. E eles, como é que eu posso falar? Eles enjoaram. É isso mesmo, enjoaram. Ah, não, maná. Queremos carne agora. Não deram valor nas coisas que estavam vindo da onde? É verdade, senhor. Ou seja, o maná estava vindo da onde? Do céu. Eles não deram valor. E não permaneceram. E não entraram na terra o quê? Prometida. Forte isso aí. Olha só. Meu irmão, o que você está recebendo aqui hoje está vindo de Deus, lá do céu, para alimentar você. Dê valor a cada palavra que você está recebendo aqui hoje. Dê valor. Anota. Coma isso. Porque não vem da gente, pessoal. Isso vem do próprio Deus. Por que você vê muitos crentes parando? Porque pararam de estar olhando para as coisas do céu. Lê o livro de Colossenses inteiro. Você vai entender isso. Para de olhar para as coisas terrenas e começa a olhar para as coisas que vêm lá de cima. Começa a dar valor para as coisas que vêm lá de cima. Se você não der esse valor, você vai parar. Você vai parar. Falando sobre valor, gente, eu lembrei de uma coisa. Eu sou a mais velha de quatro filhos, né? E quando a gente era pequeno, às vezes meu pai chegava em casa com os bolsos cheios de moeda e ele fazia questão de derrubar todas as moedas no chão. E a gente saía catando e guardando nos cofrinhos. Como eu era mais velha, o que eu fazia? Eu pegava os braços, juntava um montão de moeda. E minhas irmãs pegavam o que ficava. E eu já sabia o valor do dinheiro. Então, o que eu fazia? Eu chegava nos meus irmãos e falava assim, olha, eu te dou esse tantão de moeda aqui, só por essa daqui. Eu chegava um monte de moeda, na época tinha até 1 centavo, hoje nem tem mais, né? Uma moeda de 1 centavo, de 5 centavos, e trocava pelas de R$1. Eu falei, olha, eu te dou esse tantão, olha, nem cabe na sua mão direito. E aí você me dá só essa. E aí eu trocava. E, na verdade, por que eles trocavam comigo? Porque eles não entendiam o valor
do dinheiro. Eu sabia o valor. Satanás, ele também sabe o valor. Por isso, ele vem mostrar, às vezes, para você um monte de moeda. Ele vem mostrar para você um monte de coisa aqui na terra para você se distrair. Para você ficar ocupado com coisinhas no trabalho, com coisinhas em casa. Nunca a gente não se ocupe. Claro que a gente se ocupa. A gente precisa trabalhar para comer. A gente precisa criar nossos filhos. Mas ele vem distrair a sua atenção. Vem fazer outras coisas serem mais valorosas do que você separar aquele tempo com Deus. Sendo que uma coisa só é necessário. Maria, quando ela escolhe a boa parte, ela está escolhendo aquela moeda de R$1. E às vezes você escolhe tantas coisas e quer abraçar um monte de moedinha de 1 centavo. Mas quem que faz isso? São as crianças. As crianças não entendem o valor do dinheiro. Você der uma nota de 100, uma nota de 200 para uma criança pequenininha, ela faz picar, desenhar com canetinha. Se você for criança na fé, você não vai conseguir valorizar as coisas do reino. Você vai trocar facilmente pelo prato de lentilhas. Por que que Esaú perde o direito? Ele perde, aos olhos de Deus, a primogenitura, porque ele não valoriza, ele não valorizou. Ele não deu devido valor às coisas do reino. Quando você dá o devido valor, significa que você está amadurecendo. Preste muita atenção no seu dia a dia, naquilo que você gasta o seu tempo, naquilo que você investe o seu tempo, naquilo que você usa os seus dias, os seus talentos. É nisso que você está valorizando. É isso que você mostra. Porque quando você fala assim, Deus é tudo para mim, né, Pedro? Jamais eu te negarei. Ele é tudo para mim. É muito bonito a gente falar que Deus é tudo para a gente. Mas se você realmente investe no reino, você mostra que realmente Ele é tudo. O Neto falou uma coisa verdade. Nós, infelizmente, temos visto muitas pessoas... Vem num domingo, falta 2. Aí vem num domingo, falta 3. Aí vem num sim, num não. Tudo que você valoriza. O que seria mais importante do que estar junto, reunido, congregando? Eu não digo dos que estão no trabalho. Mas tudo aquilo que você investe o seu tempo, você mostra onde está o teu valor. O que você valoriza. Amém, gente? E ele vai dizer lá, nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo. Esse fruto que a Bíblia fala do Espírito não vai vir do nada. Ele vai vir se você estiver ligado à videira. É como o ramo que está ligado à videira. Se você arranca o ramo, o que ele vai produzir? Quem já viu um ramo, um pedaço de galho arrancado da árvore? Como é que ele fica logo? Passa poucos minutos e ele já fica murcho. E ele não vai produzir. Ele vai dizer, se não estiver ligado à videira, vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Sabe qual é o problema de muita gente? Que ela está na igreja, mas ela não está ligada à videira. Por isso que ela está como? Você olha para o irmão, ele está como? Não aparece fruto. Tem gente que está 10 anos na igreja e não vê fruto. É aquela pessoa que toda vez que você olha para ela, tá, vocês oram por mim. É o crente 6 horas. Bispo, vocês vão no monte? 6 horas lá. 6 horas por mim. 6 horas. 6 horas. 6 horas. E ele mesmo não ora. Ele mesmo não quer fazer nada. Então, observa isso, gente. Esse é o segredo para você permanecer e continuar. Lembra o tema da pregação? Qual foi? Porque você parou. Sabe por que muitos estão parando? Porque estão deixando de estar ligado à videira. Estão fechando a porta. O Senhor quer acessar. A vida quer entrar. E a porta está fechada. Vamos lá. Versículo 5. Eu sou a videira. Vós o quê? Aquele que permanece. Olha a palavra de novo aí, gente. Aquele que o quê? Permanece. Então significa que tem gente que não permanece. Que não permanece.
É interessante isso, porque às vezes eu já liguei para algum irmão, nesses dias. Eu falei, irmão, o que foi? Você não está mais aqui e tal? Ah, bispo, eu estou indo numa igreja aqui perto de casa. Amém. Só que esse não é o propósito. Você precisa estar indo numa igreja, não que é cômodo a você. Ah, mas eu moro longe, é difícil de chegar aqui. Se essa igreja realmente tem trazido a palavra de vida, então permaneça, não tem problema. Glória a Deus. Mas isso não é o que as pessoas fazem. Se fosse isso, amém. Mas não é. As pessoas veem aquilo que é mais cômodo, independente do que o cara está falando, um monte de loucura no altar. Mas na cabeça dela ela diz, eu estou na igreja. Recebendo que, não, lá ensina a palavra, tudo bem, mas que tipo de palavra está sendo ensinada? Porque eu era espírita e a gente lia a palavra de Deus, os salmos. A gente abria o culto espírita com a Bíblia. Você falou, bispo? É. Então, que tipo de ensino? A Bíblia fala que a igreja no passado ela permanecia no ensino dos apóstolos. Então existem outros ensinos. Ensino dos apóstolos, fundamento. Que tipo de ensino estou? É ensino da igreja, caminho da restauração? É ensino, como é que fala? Congregacional? Você não pode usar saia, você não pode... Qual é o ensino que eu estou... O que eu estou recebendo? Ensino de ganhar dinheiro? Ensino de passar pelas portas? De ficar rico? Ensino de me tornar uma pessoa multimilionária? De passar pelos pastos verdejantes? Quem já passou pelos pastos verdejantes aqui? Quem já passou? Aí preparava um caminho cheio de todo verde, dinheiro, casa, mansão. Aí o povo ia passar pelo caminho, estendendo as mãos. Pede aí! Que ensino? Então nós precisamos entender que tipo de palavra, o ensino que nós estamos recebendo. O ensino que você está recebendo aqui. Por isso que a Bíblia fala, não lancei pérolas aos porcos. Por que a Bíblia fala isso? Porque o porco, o que está falando do porco? A natureza caída, adâmica, a natureza podre. Aquele que ainda não passou pelo novo nascimento. A pessoa que não passou pelo novo nascimento, ela é carne. E as coisas do Espírito não conseguem alcançar ela. Quem entende isso? Por isso ela pode ouvir uma pérola, como nós estamos hoje trazendo uma pérola para você. E você pode pegar toda essa comida que você está recebendo aqui e jogar no lixo. Pisotear. Porque isso aqui não tem valor para você. Como a esposa falou da criança, não entende o valor do que está recebendo. Bispo, só para complementar o raciocínio da pastora sobre Saul, é tão interessante que ele troca o prato, a sua primogenitura pelo prato de lentilha, porque a Bíblia vai falar que ele chega cansado da guerra. Ou seja, o trabalho aí fora, essas lutas aí fora, em família, em trabalho, em escola, em faculdade, não pode me roubar a presença. Eu não posso trocar o que está aqui fora, o que está aqui dentro. Verdade. Porque a gente sempre fala, não para de olhar para o lado de fora, começa a olhar para dentro. Foi o que aconteceu com Esaú. Ele trocou a sua primogenitura porque ele veio cansado da labuta. Então assim, o meu cansaço, o seu cansaço, não pode roubar a gente dele. Amém. Guardou isso aí, gente? Não pode o quê? Roubar. Essa é a palavra. Forte isso. Roubar você dele. Amém? Aí ele diz, vós, aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará o quê? Muito fruto, pois sem mim nada podeis realizar, obra alguma. Romanos 8, 9. Já estou chegando ao final, amém? Só para a gente já, vou deixar esses versículos aqui só para a gente absorver mais, é rápido. Diz assim, Romanos 8, 9, Romanos capítulo 8, versículo 9 ao 14. Vós, contudo, não estáis debaixo do quê? Do domínio da carne. Mas, olha para cá, você não achou aí, pega aqui e você anota. Mas do Espírito. O que é que nos domina hoje? Fala assim, repete aí, fala assim, eu não estou mais sobre o domínio da carne, mas sobre o domínio do Espírito. Você sabe o que é isso? A tua carne, ela não pode te dominar mais. Você está sob o domínio de quem?
Ah, bispo, mas a carne é fraca, bispo. Mas o espírito é mais forte, ou precisa estar mais forte. Glória a Deus. Se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. A Bíblia fala que nós conhecemos a árvore pelos seus. Se não dá fruto, meu irmão, é certeza que o Espírito de Deus não está em vós. E ele vai dizer: todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, eita pancada, não pertence a quem? Então pertence a quem? Pertence ao capiroto. Pertence a quem? Não sei, meu irmão. É isso mesmo, porque ou é ou não é, meu irmão. Ou você está do lado de cá, ou você está do lado de lá. Ou você está na verdade, ou você está na... Quem é o pai da mentira? Então vamos entender isso, presta atenção. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Deus, de Cristo, não pertence a Cristo. Versículo 10, vai lá. Porém, se Cristo está em vós, olha aí, gente. Se Cristo está em vós, o quê? O corpo está morto por causa do quê? Mas o Espírito vive por causa da justiça. Meu Deus do céu, gente. Teu corpo já não pode estar mais vivo. O Espírito tem que estar vivo. O corpo tem que estar o quê? Hein? Morto. Vamos lá, continua. 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus igualmente vos dará, repete aí, o quê? Vida aos seus corpos, o quê? Eu vou ler isso de novo, gente. Aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus igualmente vos dará o quê? Vida. Vos dará o quê? E por que você olha que tem gente e você vê morte? Desânimo. Porque ela não está recebendo o quê? A vida de Cristo. Está dando para entender isso, sim ou não? Por intermédio do seu Espírito que habita em... Essa vida vem por intermédio de quem? Do Espírito. Essa vida, ela chega em mim por meio do quê? Tá aí por isso que nós fizemos a quarta-feira do Espírito Santo. A gente não coloca nome em reunião nenhuma. Mas essa eu falei, pode colocar, ainda que me critiquem. Mas quarta-feira é busca do Espírito Santo. Quarta-feira é Espírito Santo. É Espírito Santo. É Espírito Santo. Por quê? É a mesma coisa de eu falar, quarta-feira é vida. É vida. Vem buscar vida. Vem buscar água. Nós precisamos, igreja. Quem está entendendo isso? E não só na quarta, é claro. Mas todos os dias. Mas como é bom quando nós estamos reunidos por um propósito só. Glória a Deus. Versículo, vamos até o 14, vai lá, 13. É o 12? Portanto, irmãos, estamos em dívida. Olha que palavra forte, gente. Estamos o quê? Em dívida, não para com a natureza carnal, para andarmos submisso a ela. 13. Porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer... Vou ler de novo. Se pelo Espírito fizeste o quê? Morrer os atos do quê? Do corpo. Vivereis. Meu Deus. Os atos do corpo precisam morrer. Se pelo Espírito isso acontecer, vivereis. Quem está entendendo? Então, por que muitos não estão chegando até o final da caminhada? Porque não morreram. Não estão fazendo morrer a natureza o quê? Carnal. Não estão pegando a sua cruz e o quê? Seguindo o mestre. Não estão negando a si mesmo. Ela se torna dona do seu próprio. Eu penso assim, eu sou assim, eu nasci desse jeito, eu vou morrer desse jeito. Ou seja, ela faz as coisas segundo a vontade dela. Meu irmão, eu preciso fazer morrer
os atos do corpo, porque enquanto eu estiver nesse corpo podre, meu irmão, Apocalipse vai dizer isso, o pecado jaz à porta, cumpre a ti o quê? Dominá-lo. E como é que eu domino a carne se eu não estou alimentando o meu espírito? Como é que eu vou alimentar a minha carne todo dia e querer prevalecer diante das coisas da carne, do corpo? Eu preciso alimentar meu espírito todos os dias. Ainda que a Bíblia diz que o espírito já está pronto. Ainda que a Bíblia diz que o espírito já está pronto. Mas quando a Bíblia diz que o espírito já está pronto, não é para todo mundo. Porque tem gente que fala, mas o espírito está pronto para quê, meu irmão? Se você está apanhando a tua carne todo dia, está pronto nada, você fica se enganando. O espírito está pronto quando você chega num nível como esse. Diga glória a Deus. Aliás, nós precisamos estar pronto todos os dias, para que a hora que o Senhor nos chamar, Senhor, eu estou pronto. Eu preciso estar pronto para morrer por Cristo. Eu preciso estar pronto para dizer não para minha carne e sim para Ele. Eu preciso estar pronto, meu irmão, para receber aquilo que vem do céu e permanecer até a vinda de Jesus ou até a minha morte. Quem está entendendo isso? As virgens estavam como? Prontas. Aquelas virgens prudentes, elas estavam como? E as outras? É verdade. Por que elas estavam prontas? Porque elas tinham azeite e sobra. Será que se Jesus voltasse agora, você estaria pronto para ir? Ou será se você sair correndo? Eu preciso de azeite, gente. Meu Deus, eu vou morrer daqui a pouco. Eu preciso de azeite. Eu preciso de azeite. O noivo está vindo. A lâmpada está se apagando. E agora? Para terminar. Pode falar, meu irmão. Olha só, ele virá, é verdade, vai ser para todos, né? Mas assim, eu entendi o que você falou, ou seja, para aqueles que não estão prontos, meu irmão, vai ser algo assim. Agora, para quem está esperando, para quem está pronto, ele não vai vir como um ladrão, né? Ele vai vir para todos, vai ser, mas quem está pronto, meu irmão, vai subir. Mas quem não estiver pronto, já era, vai sofrer as consequências. Para terminar, vamos lá, 14. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de quem? Meu Deus do céu, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Quem é filho de Deus aqui? Todo mundo fala isso, né? Não, bicho, todo mundo é filho de Deus. Isso é uma mentira, meu irmão. Porque será se é todo mundo que é guiado pelo Espírito? Duvido. Tem gente que é guiado pelo coração, guiado pela carne, guiado por demônios, pela paixão do mundo, loucamente. João capítulo 14. Eu vou parar, o tempo já está passando, mas posso continuar rapidinho? Posso, gente? Você não está com pressa domingo não, né? Eu sei que tem as eleições aí, meu irmão, mas isso aqui é mais importante. Estou acabando já, tá? João 14, 17. Só para a gente firmar aqui esses 3 versículos que eu acho que você deve anotar. O Espírito da verdade, o que, gente? Espírito da verdade, que o mundo, olha que palavra, gente, não pode o quê? Não pode receber. Esse Espírito, o mundo não pode receber. Por isso, se você está ainda aqui, mas preso no mundo, você não vai conseguir receber esse Espírito. Tem igrejas que estão trazendo o mundo para dentro da igreja. Por quê? Porque é mais fácil trazer gente. Se você traz o mundo para dentro da igreja, você fala, não, mas o mundo está vindo para dentro da igreja. Mas se os ensinos não são esses, porque esse tipo de ensino, gente, não leva as pessoas a permanecer. Quem está entendendo isso? A pessoa precisa morrer. A pessoa precisa perder. A pessoa precisa passar, negar a si mesmo, pegar a sua cruz e vir. Se eu não tiver essa palavra, as pessoas vão estar na igreja por outro motivo. Quem está entendendo isso? Apenas em busca de bênção. Então, olha só, o Espírito da verdade
e estará aonde? Dentro de vós. Aleluia. Ele não vai estar fora, ele vai estar onde? Dentro. Agora, para ele estar dentro, aí é que está. Para ele morar em você, ele só vai morar se você passar pelo novo nascimento. Ele só vai morar em você se você negar a si mesmo, pegar a sua cruz, crucificar a sua carne. Diga glória a Deus. 2 Coríntios 1, 22, estou acabando, vai lá. 2 Coríntios 1, 22, olha esse endereço aí, para você e amanhã. Nos selou com sua o quê? Como sua Rapaz do céu, olha só. Quando você recebe o Espírito Santo, você foi selado como propriedade dele, meu irmão. Por isso que não tem essa conversa, mas o diabo, meu irmão, vai tocar em você se você é propriedade dele. Ele só toca em você se você não é propriedade dele. Vê se você consegue entrar no carro de um sujeito aqui, pegar e ir embora. Isso é roubo, você vai preso, porque não é seu. Só entra no carro e liga e tem como posse aquele carro quem é o dono do carro, ou não é? Olha o que ele vai dizer. Nos selou como sua propriedade e fez habitar o seu Espírito em nossos corações como garantia de tudo que está por vir. E sabe o que é tudo que está por vir? Que vem do céu. Não, vai vir o que está por vir. O melhor de Deus, bispo, o melhor de Deus está por vir, é aquela bênção, eu vou casar, bispo do céu. Essa palavra quando diz que o melhor de Deus, é isso aqui, gente, está por vir. Ou seja, a nossa expectativa, a nossa espera não está das coisas aqui, está naquilo que está preparado para nós nas regiões celestes. Aleluia! O prêmio, o galardão, a recompensa, os vencedores andarão de branco comigo, pois são dignos. Quem está pegando aqui, gente? Amém. João 3, 5 e 7 eu acabo. João capítulo 3, versículo 6 ao 7. Versículo 5. João capítulo 3, versículo 5, 6 e 7. Arrasou Jesus, em verdade te asseguro, quem não nascer da água, olha aí, e não pode entrar aonde? Quando a gente ora a oração do Pai Nosso, venha a nós o teu, você já começa a entrar no reino. Em vida, não é quando você morrer não. Por isso que eu preciso do Espírito, porque por meio do Espírito eu consigo acessar o reino aqui na terra. Quem pega aqui? Quem está pegando isso, pelo amor de Deus? Quando eu começo a falar em línguas, quando eu começo a adorar o Senhor, quando eu fecho os meus olhos e eu começo a buscá-lo, aquele reino, meu irmão, ele vem, ele governa todo o ambiente. Por quê? Porque eu consigo ouvir a voz do Espírito, porque eu me tornei Espírito e não carne. Quando a pessoa está na carne e nem lê a Bíblia, ela consegue. Ela fica com raiva. Ou quando ela começa a ler a Bíblia, começa... dá sono. A pessoa fica... porque a carne não aguenta. Mas quem está no Espírito, eu quero mais. Ela vai se alimentando. Ela está no carro, eu vou botar um louvor, vou adorar. Tem gente que passa do lado dela, se ela está no semáforo vermelho, os outros acham até que está doida. Porque ela está ali em outro, ela está ali glorificando, ela está ali falando em línguas, ela está ali dando glória, ela está ali, sabe, no Espírito. O reino acessando, o Espírito acessando ela está recebendo vida todos os dias. Todos os dias ela recebe o quê? Vida. Quem entende isso, gente? O que é nascido da carne é o quê? Mas o que é nascido do Espírito? O que é nascido do Espírito? Lembra que você já não é mais nascido do João, da Joaquina? Você é nascido de Deus.
Você nasceu de Deus. Você passou por esse processo. Para terminar, 7. Não te surpreendas pelo fato de eu te haver dito: deveis nascer de novo. Deveis nascer de novo. Você que não nasceu ainda de novo, meu irmão, você precisa nascer de novo. Fique de pé, glorifica bem forte o nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Eu vou voltar aqui ao primeiro versículo que nós lemos. O escolhido era aquele que viria do céu. O Espírito viria da onde? E o quê? Fala aqui. Já prepara a Santa Ceia aqui, os irmãos. Até porque o Senhor disse que o reino de Deus é tomado por esforços, né? Então, assim, aquelas virgens, as 5 se esforçaram. Ele veio para as 10, mas somente as 5 se esforçaram. Davi obteve êxito porque ele se esforçou. Então, todas as vitórias virão com esforço, com dedicação, com permanência, né? Permanecendo. Então, é luta, mas a gente tem que permanecer. Se quiser alcançar o reino de Deus, ele fala, é por esforços. Aquele que está lá em casa, que fala assim, ó, eu escolho ficar numa igreja do lado da minha casa. Eu vejo que muitas vezes ele não está se esforçando. E aí a tendência é desfalecer. Amém? Forte isso aí, hein? Fechou com chave de ouro. O reino de Deus é tomado por o quê? Irmão, é triste, sinceramente, quando você vê irmãos se apagando. E a gente vai lá. E a gente ora. E a gente dispõe de carro para ir pegar a pessoa. E a gente manda pastor lá, manda irmão lá, vai lá, vamos lá, leva a palavra, vamos. Mas você olha, às vezes a pessoa não tem nenhum esforço. E aí você diz, e agora? Cabe nós orarmos. Só orarmos. Porque se não houver uma reação da parte da pessoa, se não houver um novo nascimento, a pessoa nunca vai entender o que é igreja. Ela nunca vai entender o que é isso aqui, ó. Ela não vai valorizar isso. Ela vai servir a Jesus do seu jeito. Não, mas eu leio a Bíblia aqui em casa. Não, mas eu escuto lá pela internet. Não, mas eu faço minhas orações. E ela vai continuar vivendo no engano.